Nessa terceira parte, nós vamos finalizar a edição do banco de dados e partir para a análise, para avaliação genética, para a predição dos valores genéticos. Então, Enéas vai ficar Enéas. E como que eu faço isso? Eu pego aqui, ó, o E com acento no Ctrl H e substituo por E normal. Posso verificar se tem... Eu lembro que tinha ATIL e eu vou substituir por A. Eu posso verificar se tem A com acento e vou localizar. Tem, então vou substituir por A, substituir tudo. Posso verificar se tem O, localizar próximo, não tem. Localizar O, localizar próximo, não tem. Localizar já tínhamos corrigido. Vamos localizar tio E, tio O, quer dizer, localizar próxima, não tem. Então acho que a gente corrigiu tudo. Vamos dar uma passar aqui geral. Outro que pode temos o list aí, então Ctrl H e substituir tudo. Podemos ter o C cedilha também, que ele não deve gostar muito não. Vamos substituir por C, beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa assim visível. Ctrl H por U. Beleza. Então vou excluir isso aqui, ó, para evitar problema. Eu vou fazer o upload de novo dele. Agora que eu já salvei lá com as modificações. Vou mudar o método de seleção stepwise e vou usar como critério de IC ou BC. Vamos fazer com o IC. Corrigido praticamente muda muita coisa não. Vou colar aqui, ó, que eu já tinha feito as interações para evitar qualquer problema de aditividade na minha seleção. E às vezes é melhor trabalhar com um grupo de corte. É muito comum as pessoas trabalharem com um grupo de contemporâneo, agrupar todos esses efeitos fixos num só. A grande desvantagem é que você geralmente reduz o número de unidades experimentais por grupozinho que você encontra, né? Por grupo de contemporâneo. Isso pode trazer alguns problemas, né? E aqui pelo resultado do teste, nós vamos... a gente poderia fazer mais testes, verificar a normalidade, fazer um monte de coisa, mas aqui não é o nosso objetivo. É só mostrar basicamente que você pode usar análises estatísticas da parte fixa para tentar verificar quais efeitos fixos você vai inserir no modelo. Quer dizer que você está sempre certo? Não. Você ignora, por exemplo, efeito genético aditivo, efeito genético materno, que poderia ter alguma interação na composição de repartição dos efeitos, né? E acabar que alguns efeitos aqui que poderiam não dar significativo, outros que não deram poderiam dar significativos e mudar essa composição da parte fixa. Então a gente assume que não possui essa interação, porque senão talvez a gente nem tenha o software que seria o mais adequado para tanta análise
pesada para a parte fixa e aleatória simultaneamente. Então, geralmente, a gente poderia também usar o grupo de contemporâneo, porque ele é bem aceito, mas aqui nós vamos optar por manejo onde foi excluído. O IVP linear, a gente poderia ter testado também IVP quadrático e peso nascimento quadrático, né? Mas vamos fazer tudo mais simples e depois, se você quiser ir aprendendo, você aprimora. E a gente vai agrupar fazendo estação e sexo estação em uma variável, né? Então, vamos lá montar isso para a gente poder partir para a parte da avaliação genética. Agora eu vou voltar para o Excel e vou fazer uma nova variável, S de estação, S é de sexo, né? S de sexo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma condição se o sexo for macho, eu vou fazer que ele vale 0. E se for fêmea, eu vou fazer que ele vale 2. E aí eu vou colocar aqui, fechar o parênteses. Ah, esqueci de falar, né? Se vai valer M, então tem que pôr C igual a M. Se não for igual a esse M aqui, vai ser igual ao quê? Ao F, né? Que é de fêmea. Então, aqui nós temos quando é 2 fêmea e quando é M, ele coloca 0. Agora eu vou somar esse valor no final, mais a estação, que vai de 1 a 2. Então, quando for estação 1 e sexo macho, vai ser 0 mais 1, 1. Quando for estação 2 e sexo macho, vai ser o quê? 0 mais 2, 2. Agora, quando for fêmea, estação 1, fêmea era 2. Estação 1, 2 mais 1, 3. Então tem que tomar cuidado, não poderia simplesmente fazer macho 1, fêmea 2 e somar. Por quê? Aí eu poderia ter 1 mais 2 da estação seria 3. E quando tivesse fêmea, que é 2 mais 1 de uma estação 1, seria 3 também. Então teria informação redundante para agrupamento dessas características, né? Então, desse jeito eu só vou ter 1, 2, 3 e 4, que seria a combinação que eu tenho duas opções de sexo combinando com duas opções de estação. Então eu posso copiar tudo, Ctrl C, e colar especial como valores para não perder. Agora nós vamos primeiro preparar a fazenda para transformar ela em números, porque a maioria dos softwares não vai aceitar esses nomes, principalmente com acentos e outras coisas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova coluna aqui, ó. A gente vem com o direito aqui e inserir, aí ela aparece aqui. Aí eu vou lá e escrevo fazenda de novo, que é isso que ela vai ter. E aqui a gente vai fazer números para substituir esses nomes das propriedades. Mas primeiro eu vou pressionar o Ctrl Shift na primeira fazenda e apertar para baixo para ir para até a última. Vou apertar Ctrl C para copiar e vou colar numa outra aba que eu vou chamar de propriedades, por exemplo. Aí uma vez que eu colei lá, eu vou vir em dados, aqui em cima na barra tem arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmula dados. Aí no dados eu vou clicar, procurar aqui o classificar. Quando eu entrar em classificar, eu não vou marcar que meus dados têm cabeçalho, porque aqui no caso não tem. E vou ordenar pela coluna A, que é a única que tem. E aí pode ver que repete. Aí para a primeira coluna eu vou colocar 0, e já para a segunda, que está repetido, eu vou usar uma fórmula igual a. Se essa for igual à anterior, fale para mim 1, que quer dizer que é redundante para mim, que eu escolhi. E se não for redundante, for uma novidade, ela não é igual a de cima, já que está ordenado, classificado, eu vou pôr 0. Então, olha só, a água já tinha, né? Então, ela é redundante. Vamos ver uma outra aqui, ó, e descendo até uma outra que não se repete. Ó, aqui ficou 0, porque alegre ainda não tinha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou incluir um filtro. Eu vou lá em dados de novo, filtro. Aí aparecem os filtros aqui, ó. Aí eu vou eliminar o 1, vou deixar só o 0, que são novidades, não são redundantes. Aí uma vez que eu fiz isso, eu vou copiar toda essa coluna aqui e vou colar ela aqui embaixo. Se tiver tudo assim, ó, separadinho igual tá aqui, é porque ele não está colando os adjacentes que estão escondidos pelo filtro. Então eu colo eles aqui embaixo
Então agora eu só tenho os não redundantes um debaixo do outro. O que quer dizer? Que eu posso tirar o filtro antes de ir até, ó. Eu sempre separo com esse espaço aqui, ó, porque para mim achar ele mais fácil, ó, com conta para cima eu vou no primeiro, com conta para baixo eu vou aqui, ó. Ele não pula, o conta para baixo não pula espaços. Então se eu for aqui, ó, eu vou lá embaixo no final da planilha. Para cima com Ctrl, eu vou para esse. Com Ctrl de novo, para cima, eu chego aqui nesse ponto. Uma vez que eu cheguei aqui, eu vou clicar nessa célula e vou subir com a barra de rolagem, ó, até chegar lá em cima. Aí antes de clicar nisso aqui, eu vou pressionar o Shift. Cliquei, ó. Aí selecionou de lá de baixo até aqui. Aí eu clico com direito nessa parte selecionada e coloco excluir. Excluiu tudo, ó. Todas aquelas que tinham repetidas ou não, ficando só com essas 38 linhas que não são repetidas. Agora eu quero criar números para identificar, para corresponder a cada uma dessas fazendas. Para isso eu vou fazer que a primeira é o número 1 e a segunda é igual ao anterior, que é 1, mais 1. Se eu clicar aqui para arrastar isso até embaixo, a próxima vai ser 3, porque vai ser 1 mais a anterior. Porque quando eu arrasto para baixo, ele vai arrastando onde ele busca também para baixo. Então já temos aqui a fazenda com o número correspondente. Aí eu voltei para a nossa planilha e vou usar uma função chamada procv. No Excel em inglês, se você tiver, ela vai chamar vertical lookup. Eu vou fazer com que essa função busque o nome da fazenda, que está aqui, ó, à esquerda. Vou colocar ponto e vírgula para falar onde que ela vai buscar. Aí eu vou clicar naquela planilha que a gente acabou de criar, numa outra aba. Que tem água, Alegre, Antônio, o nome das propriedades, fazendas fictícias e o número correspondente a elas do lado. Eu vou pressionar o Ctrl Shift para mim poder ir para o lado e para baixo e pegar tudo. Eu vou digitar o ponto e vírgula e vou digitar o número 2. Por que o número 2? Porque se eu digitar o número 1, ele vai procurar aqui, ó. Por exemplo, ele vai procurar a Enéas, que era a primeira lá. Em vez de ele retornar o número que está do lado, ele vai retornar a primeira coluna, que vai ter o próprio Enéas mesmo. Ó. Se fosse azul, ele achasse azul, ele ia retornar azul. Porque eu quero que ele retorne o número 4, que está na segunda coluna. Então eu vou ter 1 e 2 aqui. E o último, eu sempre vou usar o falso, porque quando eu uso a correspondência do verdadeiro, ele dá erro para tudo que eu uso em melhoramento. Então, guarde que é falso, e se você tiver alguma necessidade de algo diferente, busque a diferença quando você usa o verdadeiro. E eu vou dar 2 cliques para baixo, ele vai fazer tudo isso. Só que aqui ele vai começar a dar erro, porque faltou eu pensar em uma coisa. Porque quando eu arrastar aqui para baixo, ó, aqui, ó, pegava, buscava esse aqui, ok, tá certo. Esse vai buscar esse aqui, também tá certo. Só que esse buscava do A1 até o A38. E esse de baixo já busca do A2 até o A39. No A39 a gente não sabe que tem nada e ele está esquecendo do que tem no A1. Então eu preciso que ele arraste a fazenda que ele está buscando, mas não arraste o mapa de dados. Então para isso eu vou colocar o cifrão antes da coluna e da linha. Bastaria colocar na linha, mas eu vou colocar os dois. Eu posso inclusive colocar aqui no meio o cursor, igual está aqui, ó, e apertar o F4. Aí ele vai lá e coloca automaticamente para mim o cifrão. Quando eu coloco o cifrão, olha, ele continua arrastando as linhas do que não tem o cifrão, ó, o E18. Mas o A continua aqui no 1, não foi para o A18. E aqui do 38 não subiu também. Então, esse aqui é o interessante quando a gente trava. Aí ele está buscando o local certo. O 2 continua 2 mesmo, o falso continua falso. Então temos aqui. Só que se a gente deletar essa coluna agora, ó, também vai dar erro. Porque a gente deletou a base de busca desses dados. Então eu vou primeiro lá em cima. Ó, vamos lá em cima. Vamos pressionar o Ctrl Shift até lá embaixo. Apertar o Ctrl C para copiar. Voltar lá em cima e colar como valores. E aí a gente pode excluir a de cá, porque agora eles são valores, eles não são fórmulas, então eles não têm mais aquela correspondência. E a gente poderia inclusive excluir aqui, ó, essa coluna. A do sexo também a gente não precisava mais, porque a gente já fez aquela outra variável ali, a gente também poderia excluir se a gente quisesse, para esse arquivo de análise, lembrando de manter o nosso backup lá, para algum outro tipo de análise ele pode precisar dessas variáveis. Manejo eu também não vou precisar, então eu vou excluir. E agora eu vou criar uma nova variável que vai combinar a estação com a fazenda.
Então, como é que eu vou fazer aqui? Como eu tenho 38 fazendas e tenho 2 estações, eu vou fazer que isso aqui vai ser igual a estação menos 1. Então, se a estação for 2, vai ficar 1, e se for 1, vai ficar 0. Certo? E aí eu vou multiplicar por 38. 38 vezes isso, que é o número que eu tenho de propriedades. Por quê? Então eu tenho, se combinar estação 1, que vai ficar 0, com fazenda 25, vai ficar 25. Mas se combinar a estação 2, que vai ficar 1, aí vai ficar 38 mais 25. Nisso eu vou ter o total possível, sem pular número. Olha, errei alguma coisa aqui, ó. Então, não, tá certo até agora. Mas aí eu tenho que somar com a fazenda. E aí, ó, 37, será que tem alguma que tá... Ah, eu apaguei a fêmea, não vai dar pra ver, né? Mas basicamente o que eu fiz aqui é que se for a estação 2, ó, esse valor da fazenda vai estar somado com ele 38. Então, como eu tenho 2 estações, 38 fazendas, eu vou ter uma combinação o quê? Possível de 38 vezes 2. Então, esse vai ser 76 as possibilidades que eu vou ter de grupos formados, né? Então, o que eu vou fazer agora para finalizar? Eu vou copiar e colar como valores, igual a gente sempre falou. Colar com direito, valores, para mim não depender mais dessa correspondência. Eu não preciso mais da fazenda aqui. Estação também não preciso. Dias do desmame. Não, a gente vai manter a IVP. Vou manter essa por enquanto. A data de nascimento aqui eu não vou precisar mais. Vou excluir. Essa aqui que eu provavelmente não vou usar, mas vou deixar ela aqui à esquerda. E aí eu gosto de colocar sempre os efeitos fixos classificatórios antes das covariáveis. Então eu vou inserir aqui 2 colunas antes. Só bem aqui, ó, inserir colunas. Ele vai inserir antes. E aí eu vou copiar e colar essas aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aí agora excluir essas aqui. Então temos nossos efeitos aleatórios. Lembrando também, uma vez que a gente já fez lá o arquivo de pedigree, agora a gente está nos dados. Então eu vou colocar aqui, eu vou escolher a coluna de pais e vou inserir a coluna de mães de novo. Por quê? Porque o pai, na zootecnia, eu vou alinhar tudo à esquerda, tá? Centralizado, agora eu vou alinhar à esquerda, ó, tudo alinhado à esquerda. O pai, ele não continua contribuindo com o filho até o desmame, né? Ele só contribui passando a genética dele. Ele não tem cuidados com a cria, né? Já a mãe, principalmente se ela tiver uma capacidade de aleitamento maior, ela vai desmamar mais pesado o bezerro. Então a gente tem efeitos da mãe sobre o ganho de peso do bezerro, não os efeitos da genética que ela passou para ele. Isso tem, mas ele vai ser estimado no efeito animal, aqui, ó, pelo parentesco. No efeito materno, aqui eu vou chamar de mãe G e vou chamar de mãe P. Eu posso estimar efeitos para o quanto que os genes que essa vaca tem ajudado ela a produzir, ter mais cuidados com o bezerro e produzir, por exemplo, mais leite, que fez ele desmamar mais pesado. E eu posso estimar também os efeitos ambientais que influenciaram essa vaca a ter melhor ou pior desempenho e por isso, por esses efeitos aleatórios ambientais, ela ter ajudado melhor ou pior esse bezerro a ganhar peso até o desmame. Então, é isso aí para isso que servem esses efeitos. No final das contas, na hora de analisar, para não ficar muito pesado, eu vou só escolher um dos dois. Mas existem vários trabalhos que encontram os dois, e recomendam a inclusão dos dois como efeitos
no modelo, tanto o genético materno como o ambiente materno. Existem trabalhos que, quando analisam e comparam os modelos, eles acabam decidindo por um modelo reduzido, um modelo que só tem um dos dois, que vai ter o mesmo desempenho que o modelo completo na explicação das oscilações, né, das variações encontradas. Agora primeiro eu vou garantir aqui os espaços, que já está alinhado à esquerda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar normal e depois eu vou salvar como arquivo, salvar uma cópia. E aí eu vou em mais opções, porque eu vou querer salvar como texto formatado separado por espaços. Eu vou chamar de dados, poderia ser o nome que vocês quisessem, mas eu vou chamar de dados. E aí, quando ele for salvo, ele vai ser salvo não em XLSX mais, em PRN. E aí eu vou fechar já o Excel para não correr o risco de eu esquecer que agora ele só está salvando essa aba que está aberta, porque ele está achando que esse arquivo aqui que eu estou trabalhando é um PRN. Então, para evitar problemas, eu vou fechar, e se eu quiser abrir o Excel, eu abro de novo o XLSX. Aí eu vou abrir o dados que eu criei lá, .prn, com um bloco de notas, poderia ser com WordPad, se você tem, ou com Pad++, com qualquer outro que você use aí. Se você não tiver aparecendo nenhum tipo de programa em cima dele, na hora que você for clicar para abrir, você vai ter que escolher o programa. Escolhe então um bloco de notas, que talvez não tenha no seu computador ou no outro. E aí eu vou tentar sempre lembrar que, o que eu tenho em cada coluna, porque se eu esquecer vai ficar complicado para mim. Então eu vou, por enquanto eu dou um Ctrl X aqui, vou guardar isso para me colar em outro lugar, mas eu poderia muito bem anotar essa ordem das colunas aqui no papel. Então, porque o programa que a gente vai usar não pode ter cabeçalho. Então agora o que eu vou fazer aqui, ó, que eu já vi de cara que vai me dar problema, deixa eu ver se algum desalinhamento, não teve, vou tirar a última linha, eu acho que o Wombat não tem problema, porque a gente vai utilizar, mas tinha alguns antigamente que tinham. Depois eu vou selecionar uma vírgula aqui, vou apertar Ctrl H e vou substituir ela por ponto, eliminar o que tivesse ali, substituir por ponto, porque o software que a gente vai usar usa o sistema americano, ele não converte para o sistema internacional. Agora eu peguei o pedigree dos dados, joguei dentro de uma pasta análise e também coloquei lá o app, o executável do Wombat, né? E um cartão de parâmetro de uma outra análise para a gente alterar a partir dele. Copiei e coloquei lá. Vou mostrar as extensões, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vou aqui em modo de exibição, né? Fui em opções aqui, modo de exibição, e vou desmarcar aqui, ó. Cuidado se você fizer a mesma coisa para você não acabar excluindo extensão de arquivo importante que tem no seu computador e para de funcionar. Agora ele está mostrando a extensão. Se eu excluir, ó, a extensão, ó, vai ficar inutilizável. Então não. Então tem que tomar cuidado se você trabalha mostrando a extensão ou escondendo ela. Aí eu vou abrir o cartão de parâmetros que eu peguei emprestado de outro lá e vou colar aquele cabeçalho que eu tinha copiado, que eu falei para vocês para anotarem. Então o que vai ter dentro dos dados? Ó? Vai ter animal, precisa desses dois espaços de indentação? Não, mas só para a gente enxergar melhor. Então eu vou comentar também essa opção de run up, porque eu não quero usar essa opção de menos blobs, que se não me engano ela não vai estimar a componente de variância, vai considerar que a gente está colocando já os valores que a gente quer que ele utilize para avaliação genética. E aqui a gente tem um volume bom de dados, eu quero que ele estime para a gente nos dados que a gente tem. Então a primeira coluna é animal, a segunda é mãe G, depois mãe P, depois estação com sexo, combinação, né? Estação com fazenda, IVP, PN, dias até o desmame, peso ou desmame e GMD. E aí o nosso modelo, aqui ó, é o efeito animal. A gente poderia testar aqui ó, o efeito
materno, o genético e o ambiental, mãe G e mãe P. Só que vai ficar um pouco mais chatinho. E aqui, ó, como é que a gente sabe, se a gente colocou a mãe lá e a coluna tem a mãe, e a coluna de baixo também tem a mãe, não muda nenhum valor, tudo é a mãe, como é que ele sabe que uma é genética e outra é ambiental, né? Aqui, ó, IDE vai ser a identidade, enquanto o NRM é o que? Numerator Relationship Metrics, né? Igual no animal aqui, ó, vai usar a matriz de parentesco, então vai usar para estimar o parentesco dessa mãe com o fenótipo de outras mães e passando esse material genético, inclusive passando por machos, claro que não se manifestando no macho, porque o macho não vai ter efeito materno, porque ele não gesta e não amamenta e não cuida do filhote, então a gente não tem efeito paterno. Então, mas ele no efeito genético materno existem reprodutores que têm filhas mais cuidadosas com seus bezerros. Então, sim, a genética que está no touro pode ser passada para a filha, que faz essa filha ser uma mãe melhor, né? Principalmente, por exemplo, uma genética que faz essa mãe produzir mais leite. Então, não é porque o touro não produz leite, né? A gente seleciona touro, depois a gente vai ver nas próximas aulas para bovino de leite, né? A gente seleciona touros, porque a maioria dos genes vão estar nos cromossomos, não nos cromossomos sexuais, nos autossômicos, mas simplesmente não se expressa nos machos, né? Então precisa de ser uma fêmea para se expressar. Então esses genes estão inativos nos machos, mas não quer dizer que eles não suportem. E aí, continuando, efeitos fixos, a gente vai usar o STSE e vai usar também fix STFA. Não quer dizer, ó, covariável, nós vamos usar o COV e VP. A gente testou só linear, a gente poderia ter testado quadrático, não testamos, então um pouco, só o que a gente testou aqui. Isso aqui é só um exercício de treinamento, né? E o peso de nascimento como linear também. E aí tem coisa que tem aqui, ó, o dia 10, não aparece no lugar. Não tem problema. Não é que tá ali, é que tem que estar dentro do modelo. Então a gente vai omitir duas características ali. E na trait, a característica a ser avaliada, vamos colocar o GMD aqui. Então temos tudo que precisamos. Aí depois nós encerramos, igual lá em cima nós encerramos os dados. Aí aqui a gente identificou que a análise é uma característica, ó, ANA UNI. Depois entramos com o modelo, que é tudo isso aqui, ó, os efeitos aleatórios desses três. Dois só considerando o parentesco, um considerando um efeito de genética não correlacionada, não relacionado com a genética, né? Então, fora da diagonal principal, tudo é zero. Então, não está relacionado em um animal com o outro. E temos os efeitos fixos, as covariáveis, a característica, a trait, e end, que finaliza o modelo. Aí nós vamos para o var. Aí tem aqui, ó, tô chamando de A, na verdade a gente mudou o nome do animal, então tem pouco animal e mãe G. Porque se existem genes que fazem o animal desmamar melhor, né, ganhar mais peso, e existem genes que fazem essa mãe proporcionar um ambiente melhor para esse bezerro desmamar melhor, por causa da carga genética dela, não por causa do ambiente que incide sobre ela. Então a gente tem aqui, pode ter uma variância do primeiro, do animal, uma variância do efeito genético materno e uma covariância entre os dois. Faltou aqui, ó, já que a gente vai testar junto, não sei se vai rodar ou não, o mãe P, e aí uma estimativa para ele. Aí vamos supor 20. Na verdade, essas estimativas estão para outra característica, então eu vou rever ali. Esse do N eu não sei, aqui tá, é de outro. E aqui para o erro, resíduo, né? E aí eu vou verificar esses valores e vou alterar esses chutes porque eles estão muito longe. Porque era de outras características. Como que eu faço isso?
Uma das formas é utilizar, por exemplo, o Google Acadêmico e você vai lá e digita componente de variância, ganho médio diário, por exemplo, e desmame Nelore. Você também pode buscar em inglês. Você pode especificar desde quando você quer, se você quiser mais recentes. E você vai procurando artigos, e aí você vai entrando nesses artigos e vai buscando valores de partida. Uma vez que você tem esses valores de partida, é claro que eles podem mudar um pouco do seu conjunto de dados para o conjunto que você está olhando na internet. Então, no artigo científico. Então, você vai buscar o quê? De preferência, animais da mesma raça daquela que você está trabalhando e, de preferência, criados em locais, condições semelhantes. Sempre você vai achar? Não, claro que não. Nem sempre você vai achar disponível gratuitamente a informação que você precisa. Então, às vezes, você cede um pouco, mas você só de estar trabalhando com a mesma característica na mesma espécie, você já começa a achar valores de partida que podem conseguir convergir dentro do seu banco de dados, e você vai melhorando os chutes, pegando da onde que pararam as análises e tentando outros chutes ou tentando algoritmos que trabalhem com maior grau de dificuldade. Após usar chutes encontrados em artigos e rodar por algumas vezes e melhorando esses valores de partida, eu consegui convergir e estou com chutes teoricamente bons e estou utilizando a opção, tirei o comentário aqui e cortei a menos blub, porque eu quero estimar a componente de variância. Estou usando a menos good e assumindo que meus chutes são bons e estou conseguindo que o programa atinja a convergência. E eu poderia usar outras opções, tem o menos bad, se eu não confio muito nos meus chutes, tem emalg para usar o EM algoritmo, tem várias opções que você pode buscar lá no site deles. Então, lembrando que aqui é o PRN, não é .txt, né, porque a gente fez como texto separado por espaço e não por tabulação. Aí na frente da mãe aqui, ó, a gente não tinha visto isso aqui, ó, 7.653. Eu usei a mesma coisa no Excel lá, que a gente usou para as fazendas, para ordenar as fazendas, e usei uma função, uma condição aqui na direita, e falei que coloquei um na primeira, e aqui na segunda para frente, que eu arrastei para baixo, eu já coloquei a condição. Se essa daqui for igual à anterior, faça 0. Se não, se ela é novidade, faça 1. Aí tinha um monte de 0, porque repetia várias vezes, né? Às vezes aparecia 1. Eu somei todos que eram 1, porque era às vezes que aparecia pela primeira vez aquela mãe. E eu cheguei no número total de mães que a gente tinha no arquivo. Para que eu fiz isso? Porque no início eu estava tentando estimar efeito de ambiente materno, mas como vocês podem ver, eu acabei depois desistindo, porque nesse banco de dados, basicamente a gente tinha um pouco mais que isso de linha de dados. Então a gente tem muito poucas mães que têm mais de uma informação, né, para peso de desmame de filhos, tem mais de um filho nesse arquivo. Então isso atrapalha bastante a gente a estimar esse efeito, porque a gente não tem repetição para ele. É um dos fatores que pode estar inviabilizando a gente encontrar. Tem pessoas que encontram na literatura esse efeito, conseguem convergir com ele. Quando eu estava tentando com ele estava tendendo a muito próximo de 0 os valores de estimativa de componente de variância para ele. Então eu acabei desistindo porque não estava convergindo nunca. Pensei que ia ser uma possibilidade e lembrei que um arquivo de dados parecido com esse também, que eu já tinha utilizado no passado, ele também só tinha dado significativo genético materno. Quando eu usei, eu fiz vários modelos, faço um modelo completo com todos os efeitos, e aí eu faço um modelo reduzido, removendo ora um efeito, ora outro efeito, e analiso, faço o teste da razão de verossimilhança para ver se tem diferença entre o modelo completo e o reduzido. Se o reduzido, que omite um parâmetro, omite um efeito aleatório, dá o mesmo resultado que um modelo completo, você opta pelo modelo reduzido, pelo modelo mais parcimonioso, mais simples. Então, no final, embora eu tenha colocado isso aqui,
acaba que nesse momento aqui, ó, se você rodar com esse cartão de parâmetros aqui, ele nem vai ser utilizado aqui embaixo, essa MAMP. Aí depois, ó, estação com sexo tinha 4 combinações máximas. Então, um dos dados, o que foi feito que você for lançar como fixo depois, ou mesmo que seja aleatório, mas com, em vez de ser NRM, for com IDE, igual era o efeito de ambiente materno, você tem que colocar o número total de classes. Por quê? Quando tem um NRM para o animal para mãe G, ele não pediu, porque ele já vai ter que usar um algoritmo para obtenção da inversa da matriz de parentesco. Então, nisso aí, ele já contabiliza lá o que ele precisa e já faz os cálculos. Dentro do algoritmo, ele já se planejou para isso. Nesse aqui, ó, ele foi tipo assim, para que eu vou fazer um algoritmo para isso se isso já poderia ser fornecido aqui? Então, ele exige que você forneça. A mesma coisa para o outro efeito fixo, aqui tinham 76 classes possíveis, né? Então, ele já separou na memória RAM espaço para receber todas essas, e aí a gente não vai ter problema. Para covariável, ele não exige isso, nem faria muito sentido, porque ela pode assumir trocentos infinitos valores, né? Porque é quantitativo e pode ser contínuo. E essa daqui a gente não vai no modelo, essa não vai no modelo, e essa daqui é o GMD, que é a nossa variável resposta, né? Então, efeito linear, efeito linear. E aí, aqui a gente tem já explicou, né, que é o animal mais o genético materno. Então, nós temos a variância do animal, a variância genética da materna e aqui a covariância entre o efeito genético aditivo e o genético materno, né? E aqui temos a variância residual aqui embaixo. Então, um componente só e aqui a gente tem 2 componentes. Então, tá bom. Aí agora a gente já pode rodar. Uma vez que a gente tem o pedigree pronto, cadê o banco de dados? Aqui, ó. O banco de dados pronto. E tem o cartão de parâmetro tudo ok. Vai bastar a gente dar 2 cliques aqui. E aí ele vai começar a rodar pra gente. Então ele vai fazendo as iterações até que ele atinja o critério de convergência. Então já convergiu. Aí eu poderia ir no wombat log para verificar se não teve nenhum erro. E caso esteja tudo ok, eu vou no Sun Estimates para mim verificar os componentes de variância estimados, né? Então ele começa aqui com o programa, com onde ele pegou os dados, onde ele pegou o pedigree, onde ele pegou o cartão de parâmetros. Aí ele te informa os critérios que você utiliza para comparação de modelos aqui, ó, que ele utilizou para convergência, né? Então você tem o IC corrigido, só que na verdade nesse programa ele solta um IC modificado, ó, é menos meio do IC, menos meio do BIC, porque aí fica na mesma escala de comparação do log L. E aí, vamos continuar descendo aqui. Aqui ele vai te falar, ó, a covariância que ele encontrou para o resíduo, né? E aqui seria, melhor eu nem definir, mas seria a proporção dessa variância que ele encontrou por resíduo sobre a variância fenotípica. Aqui, ó, já são os efeitos juntos, genético aditivo e genético materno. Aí ele tem a matriz do que ele encontrou para variância aditiva, variância genético materna e a covariância negativa entre os dois. Aí ele vai lá e dá uma matriz aqui embaixo de correlações. Então ele tem aqui, ó, uma redabilidade muito alta, né?
mais do que o que a gente está acostumado geralmente, né? Mas obviamente esse exemplo ele é inventado, né? Então não tem essa validade nesse sentido. Então a gente tem aqui o herdabilidade materna e as estimativas de variância fenotípica. E aí, aqui em algum local, às vezes você não olha no log, tá tudo ok. Aí você vem aqui em algum local, não está aparecendo esse caso, porque convergiu. Mas pode aparecer um aviso assim: trate os resultados com cautela, né? O não convergiu pelo iRamel, né? Então ele pode falar isso com você. Aí nesse caso é recomendado que você continue trabalhando nesses chutes, que pode ser que você ainda tenha algum problema aí nessas estimativas e que você tenha às vezes convergido em outro algoritmo menos rigoroso, e você aceitando ele, você pode, mesmo estando dentro do espaço paramétrico, estar no máximo local, assim, mas não estar na melhor estimativa global, combinando todos os componentes que você possui. Então, seria interessante você continuar fazendo um retrabalho aí. Vou fechar e vou abrir algum outro arquivo aqui, ó. Vamos pegar o RN Solution. Aqui, ó, acabou ficando para uma IP de alguma análise anterior. Ele tem esse problema. Ele substitui os arquivos que são recriados na nova análise. Mas se você tiver uma análise que ela não precisa daquele arquivo, o arquivo da análise anterior ficou. Então, você tem que tomar cuidado. Ó. Esse arquivo aqui não faz sentido para o cartão de parâmetro atual que a gente está rodando. E aí, olha que interessante. Ele está saindo aqui, ó, a identificação do indivíduo, a solução, ele sai a solução, a primeira e a segunda, ó. Então a gente continua no mesmo indivíduo aqui, ó, e tem duas soluções. Ué, mas a gente não rodou só uma característica? Rodou, mas aqui nesse arquivo, ó, é o efeito genético do animal e o efeito genético materno, né? O efeito genético direto e o materno. Então o que a gente tem, ó? Teve aqui uma estimativa negativa para o efeito genético aditivo desse animal e para o genético materno uma positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que está acima ele seria melhorador em relação à média da população para efeito materno, então seria ele teria genética, não sei se é fêmea ou macho, né, mas teria genética boa para ser uma boa mãe ou para ter boas filhas que vão ajudar a desmamar bem os bezerros. Já o primeiro é de ter uma genética boa para ser o próprio indivíduo que está passando pelo desmame e ganha peso, né? Aqui em breeding é o coeficiente de endogamia. Legal que pelo menos eu não estou vendo aqui, né? Talvez tenha aqui no meio, mas passa muito rápido para ver, né? E aí, olha, aqui tem uma magnitude mais alta, ó. Então, esses valores são baixos, por quê? Porque é uma característica de valor baixo. Então, a variação em torno da característica ela é influenciada pela média dessa característica, né? Então, esses desvios em torno da média, esses desvios genéticos, eles vão ser influenciados pela magnitude da característica sob a análise. Então aqui seria um indivíduo melhorador, né, para efeito genético aditivo, né, teria um bom valor genético para peso ou desmame. Dividido por 2, ou se a gente dividisse esse valor por 2, seria a DEP desse indivíduo. Então 10 ó, é 0,5 passou para baixo, 0,5154145, não é isso? Então, se a gente quiser
o valor da DEP, basta a gente dividir em qualquer animal aqui esse valor por 2, que é a diferença esperada na progênie. Então já sabemos isso, a gente poderia pegar aqui os animais da geração atual, né, ver as fêmeas que tivessem valores ruins para efeito genético materno. Vamos pegar uma aqui, ó, negativa para a segunda característica, né? Essa aqui, ó, ainda é pior, ó, porque a outra é 10 a menos 2, essa é 10 a menos 1, né? Então de maior magnitude com valor negativo. Então a gente poderia estar escolhendo reprodutores que são bons para essa característica, que vão melhorar ela para ela melhorar o efeito, para as filhas nascerem com melhor efeito genético materno para ganho mediário do nascimento até o desmame. Então é uma opção. Então eu poderia fazer isso para várias características e aí utilizar, verificar. A vaca é muito difícil poder descartar, né? Eu descarto muito menos, então às vezes verificar quais são os principais problemas nas vacas, para na hora do descarte de touro, eu ter sempre mantendo touros que corrijam aquele problema, ou então mesmo na aquisição de sêmen, para mim escolher adquirir pensando em touros que vão corrigir, né, aquele problema na produção de filhos, quando essa filha tiver filhas, né, ou filhos que tem algum problema de alguma característica que a gente tem interesse dentro do nosso sistema produtivo. Muito obrigado, até semana que vem.